O conflito no ambiente de trabalho pode acontecer de diferentes formas, entre funcionários, supervisores, superiores. Quando ocorre, é preciso gerenciá-lo, pois geram impactos negativos e não se resolvem sozinhos. Quanto mais você esperar, mais problemáticos os conflitos vão se tornar. Primeiro, porque essencialmente cada ser humano é diferente um do outro. Não tem como você dizer que duas pessoas são iguais, né? Assim como as plantas, os animais, cada um é um ser distinto. Então, naturalmente, nos ambientes e no ambiente de trabalho, ocorre isso com frequência também, há as divergências, as tensões interpessoais. Então, vejam bem, a empresa significa uma pequena missão na sua história de vida. Assim como a família representa uma missão, assim como a amizade, o casamento, seja lá onde se agrupa, onde se reúnem pessoas, aquelas pessoas se agrupam em prol de uma missão. Porém, elas não são iguais, né? Então, naturalmente, no ambiente de trabalho, a gente precisa entender aquilo que é uma missão comum, aquilo que nós temos que alcançar conjuntamente, todos nós, a partir daquela estratégia, a partir daquela visão que a empresa tem, e naturalmente a gente vai ter divergências com os colegas. Então, a divergência ou a tensão interpessoal é quando essa consciência de que eu sou diferente do outro, ela ultrapassa o limite da gentileza, ela ultrapassa o limite da generosidade, e aí você começa a produzir conflitos, realmente você começa, digamos assim, fazer com que aquilo te entorpeça, fazer com que aquilo te irrite profundamente, né? Isso não significa que você tenha sangue de barata, não. Significa que você vai ser capaz de ter o seu ponto de vista, mas com a gentileza de entender que o outro é diferente e que a gente precisa lidar com essas diversidades que existem no planeta. Conversamos com Deni Gueno, gestor de uma das maiores empresas do ramo alimentício de nossa cidade, nos falou um pouco de como lida com a situação no dia a dia de seus colaboradores. Eu tenho uma opinião que eu acho que o líder da empresa e o líder do setor, né, nós temos cada setor um responsável, ele tem que dar o exemplo, primeiro ele não buscar conflitos, ser um mediador, ser de perfil de mediação, né? Porque quando o líder ou o proprietário ou o diretor da empresa, ele já é desse espírito vamos falar bem a verdade, de encrenca, acaba que ele passa para a equipe isso. Então nós temos o espírito da cordialidade, né? Da amizade, né? Então quando a gente passa isso para o nosso time, para os nossos encarregados, consequentemente, eles passam para a equipe e a equipe acaba aderindo a isso, né? O gestor ainda cita alguns procedimentos tomados pela empresa para a resolução destes conflitos. Às vezes, o próprio empresário dá um valor muito grande a um problema pequeno. Os problemas pequenos, eles acabam se resolvendo sozinhos, né? Às vezes, se dá um tempo, ele acaba acontecendo, se resolvendo sozinho. A gente não sai fazendo tudo na hora. Vamos aguardar, às vezes é um problema que se dissolve sozinho. Problemas médios, a gente senta numa sala, traz os dois, ouve as duas pessoas, ou três ou mais envolvidas. E terceiro, às vezes, são conflitos que não se resolvem, né? São pessoas que não conseguem trabalhar, transfere de setor ou até mesmo a demissão, né? Chega a acontecer. Porque às vezes fica um ambiente insustentável, mas sempre pelo caminho da conversa, do treinamento, né? Então a gente trabalha dessa forma. Às vezes as pessoas precisam ser ouvidas, né? Todos nós temos problemas, né? Não existe pessoa que não tem problema. Às vezes a pessoa tem um probleminha em casa, com a família, ou com o filho, ou endividamento, né? Ou algum familiar doente, né? Então essa pessoa já vem contaminada de casa com um problema, né? Então ela traz para a equipe, né? Mas se nós for procurarmos sempre, vamos demitir essa pessoa, não podemos fazer isso, né? A gente tem que ouvir, entender, e até mesmo um dia que tem algum problema mais sério, às vezes a pessoa precisa de um meio período para ir resolver seus problemas particulares, ele volta mais tranquilo e volta até agradecido à empresa, né? Então é assim que nós trabalhamos. Não existe uma fórmula mágica, fala assim, ó, você vai lidar com esse conflito assim, assim, assim e ponto final, entendeu? Existe um esforço tremendo da psicologia e de outras áreas, da psiquiatria, de outras áreas do conhecimento humano, em tentar compreender como que o ser humano pode conviver melhor. Em todas, a gente começa a perceber que o ser humano ele é mais forte quando ele está unido.
né? É muito melhor sermos dois do que sermos um. Ou seja, quando o ser humano está unido, quando há uma força conjunta, a gente consegue ter mais força para alcançar objetivos. Então, a primeira coisa é ter a consciência, né? Para evitar esse tipo de conflito, a primeira coisa é ter a consciência de que eu sou diferente do outro ser humano, mas eu respeito o outro ser humano como ele é. Isso é mais importante. As empresas, elas estão percebendo que é necessário fazer um investimento nessa área humana e que não adianta apenas, né, estimular os seus colaboradores, a sua equipe, o seu time ali a querer alcançar o objetivo da empresa sem ajudar esse ser humano a evoluir, a crescer. Então é muito mais comum hoje em dia palestras na área da saúde mental, com profissionais dessa área, até a própria presença de psicólogos ou de profissionais desta área da saúde mental dando uma assessoria ou fazendo um acompanhamento permanentemente naquela empresa, né? Empresas de diferentes ramos, né? Você pega, por exemplo, as empresas que têm que realizar a semana interna de prevenção em situações de acidente do trabalho, por exemplo, né? Nós entendemos que a prevenção na área da saúde mental é muito importante, porque um trabalhador que ele precisa se afastar por uma depressão, por uma ansiedade, primeiro que ele está, digamos assim, sofrendo profundamente. Segundo que ele está, digamos assim, tirando um pouco da força daquela empresa. Porque enquanto ele está imbuído, né, concentrado na dor psicológica que ele está passando, ele não está concentrado na missão da empresa, né? Então, a gente percebe que as empresas têm feito muito mais isso. Tem feito este investimento, tem feito esse cuidado, tem feito esse tipo de trabalho. Olha aí, a TV Real, por exemplo, faz esse investimento, né? Está sempre fazendo reportagens nessa área, está sempre fazendo, né? Então, nós estamos num momento em que a humanidade sofre com conflitos interpessoais no ambiente de trabalho, porém, na contramão disso, a gente percebe a melhora da cultura em que as organizações têm se dedicado a falar sobre esses temas, chamar para conversar, né? Você não precisa ter necessariamente um psicólogo dentro da empresa, mas se você tem uma pessoa que é capaz de chamar as pessoas para conversarem, se tem dois colegas que estão em situação de tensão, de divergência, ouvir o ponto de vista de cada um deles. Eu sempre digo que ouvir é uma tecnologia que não custa muito, entendeu? E que não depende de você ter uma formação nessa área, mas simplesmente você ser um ser humano, ouvindo o outro ser humano. E quando a empresa faz essa mobilização para cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores, ela com certeza ela tem um grupo mais tranquilo, mais estável, mais feliz e consegue alcançar seus objetivos com mais tranquilidade. Também conversamos com Andréia Fernandes, que já passou por esta situação e, segundo ela, o apoio da empresa foi muito importante e, apesar do momento delicado, pôde tirar alguns aprendizados. A minha experiência foi quando eu cheguei no meu limite e eu subi lá em cima para pedir as contas. Eu fui na nossa encarregada do RH e ela chamou a gente para uma conversa, foi na base do diálogo e tudo foi resolvido da melhor forma. Foi repassado, né, como de começo, os deveres e funções de novo, e tudo se encaixou da melhor forma. Ela conversou com a pessoa que aí a gente tinha havido conflito e a gente se acertou e nunca mais a gente teve esse mesmo problema. Eu fiquei desmotivada na época, mas depois do conflito eu me motivei bastante, voltei a trabalhar com ânimo de novo e a empresa também deu esse suporte, assim, né, de ficar conversando, de estar sempre, vamos resolver, de chamar. Você acha que você tirou algum ponto positivo para a sua vida, para a sua carreira no mercado de trabalho com esse episódio? Sim, eu aprendi a ser mais calma e aprendi que a gente tem que se refazer, né? Se adequar àquilo que a empresa está exigindo no momento, né? Tanto no trabalho, em nossa casa, na igreja, na escola, lidar com pessoas nunca vai ser um trabalho fácil, mas uma mistura de empatia, diálogo, ética e transparência sempre cai bem e não faz mal a ninguém. É ótimo, sempre traz, a gente volta, né? A gente volta, sai daquele momento que a gente está estressado ou nervoso e volta e depois a gente vê que o ser humano ainda vale a pena.